Quem manda você dar tudo que você tem para os pobres não é o Karl Marx, é Jesus. O comunismo não tem nada a ver de pegar o que é seu e dar para os outros. O comunismo segue 3 princípios básicos se a gente for pegar o comunismo da versão do Karl Marx. Quando eu quero dizer que a gente vai pegar a ideia do Marx, é porque a proposta comunista é uma só, mas a gente tem meios que elas são divididas, como por exemplo, quando Lenin governava ou como Karl Marx, a gente tem várias divisões de como a proposta comunista é aplicada ou vista. A proposta comunista vai seguir 3 princípios básicos: ausência de Estado, fim das propriedades privadas dos meios de produção e fim das classes sociais. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre o fim das propriedades privadas dos meios de produção. Uma propriedade privada do meio de produção não significa que eu vou pegar a sua casa. Não, significa que a gente vai pegar coisas que são meios de produção. O que é um meio de produção? Vou deixar aqui para vocês lerem, para não ficar falando muito. Mas basicamente, meio de produção é algo que você usa para produzir. Ou seja, uma máquina muito grande, um terreno gigante, uma fábrica, uma empresa, coisas assim, meios de produção. E a expropriação dos meios de produção significa que a gente pega esse meio de produção e deixa para que a população possa trabalhar e dividir o dinheiro baseado no trabalho de cada um. Ou seja, se a gente pegar uma empresa muito grande, não vai ter mais um dono daquela empresa. A população pode trabalhar toda naquela empresa e dividir os lucros baseado no trabalho de cada um. Não significa que vai ficar cada um com o mesmo tanto, mas não vai ter, por exemplo, a burguesia, que é quem controla as grandes empresas hoje em dia. Não vai ter o dono daquela empresa, que é um burguês, para ficar com quase tudo, sendo que ele nem trabalha. A burguesia vai ter que trabalhar para conseguir sustentar. E assim a gente consegue dividir baseado no trabalho de cada um. Quando a gente vai falar sobre classes sociais, é basicamente o seguinte: o que seria o fim das classes sociais? Bom, primeiro a gente tem que falar sobre os meios de produção, que a gente já falou, mas basicamente as classes sociais são divididas em várias partes. Eu vou deixar aqui um modelo de exemplo. Mas no topo sempre vai ficar a burguesia e embaixo sempre vai ficar a classe operária. Por quê? A classe operária tende a trabalhar no que são hoje em dia os meios de produção privados. Ou seja, se é privado, quem comanda? A burguesia. Alguém vai comandar isso e vai ser a burguesia. Ou seja, a burguesia ganha através do dinheiro em que esses meios de produção produzem. Mas quem trabalha nesses meios de produção para gerar o dinheiro para a burguesia? A classe operária. Aqui eu vou dar um exemplo que o Jones Manuel deu num podcast, que é o seguinte: uma fábrica de sapatos. Se o patrão morrer hoje, amanhã a fábrica vai continuar do mesmo jeito. Agora, numa fábrica de sapatos, se todos os funcionários morrerem, se 50% dos funcionários morrerem, amanhã a fábrica não funciona do mesmo jeito. O patrão, ele não vai ganhar o mesmo tanto. Porque quem está trabalhando não é o patrão, são os funcionários daquela empresa. Ou seja, a classe social mais alta utiliza da classe social mais baixa para ganhar o seu dinheiro através dos meios de produção. E no comunismo isso não acontece, porque não existem as classes sociais. Todo mundo pode sim trabalhar no meio de produção, que agora não é mais privado, ele é socializado. Todo mundo pode trabalhar lá e o dinheiro ele é distribuído para todos, não por igual, baseado no tanto do seu trabalho. Mas ele não vai ser, tipo assim, 90% pro dono daquilo e os outros 10% dividido entre os funcionários. Ele, agora que não tem mais classes sociais, não tem mais a burguesia para comandar aquele negócio, o dinheiro vai ser distribuído por igual entre as classes sociais. Mas, de novo, por igual não se refere a todo mundo ganhando o mesmo. O por igual se refere a não pegar a maior parte de todas e dar para alguém que não trabalha, e sim pegar a parte e dividir baseado no trabalho de cada um. Por igual, baseado no trabalho de cada um. O tópico mais difícil de explicar eu acho que é a ausência de Estado, por isso que eu tô deixando por último. Quando a gente vai falar sobre a ausência de Estado, a gente tem que pensar em uma coisa: o Estado é outra coisa que vai acabar naturalmente, assim como as classes sociais. E por quê?
gente tá falando do estado, a gente não tá falando do estado tipo Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, não. A gente tá falando do estado que ajuda para governar a sociedade. Como esse estado funciona? Esse estado funciona atualmente para que eles consigam manter a classe mais baixa, que é a classe operária, no lugar dela e proteger a burguesia, utilizando até da força física na maioria dos casos. Mas, quando a gente vai falar de uma sociedade comunista, que é uma sociedade que não tem classes sociais, não tem por que o Estado existir, porque ele tem como única função impedir que a classe operária ou as classes mais baixas consigam se revolucionar ou ter ali pensamentos mais... e manter eles no lugar, se a gente for colocar assim. E a partir do momento que não existem mais classes sociais, o Estado não tem mais função. Porque sem classes sociais, o Estado não tem mais que separar as classes sociais, não tem mais que utilizar da força física para manter as classes nos lugares delas. Ele não tem mais função naquela situação. Porque a única função do Estado é fazer isso, é separar as classes sociais, manter elas no lugar delas, se a gente for colocar assim, é o único objetivo do Estado. Socialismo eu vou fazer no próximo vídeo, que é uma parte um pouquinho mais difícil de entender, mas resumidamente ele é a ponte entre o capitalismo e o comunismo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso aí, tamo junto. Próximo vídeo, socialismo.